Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bora de peça nova? Finalmente, né? Bora, bora! Desde já, meu muito obrigada a você que tá vindo aqui pela primeira vez. Não esquece, já se inscreve, ativa sininho, deixa comentários aí no canal. Bora nos apoiar, hein, galera? E a vocês que já estão comigo aqui há mais tempo, meu muito obrigada pelo seu apoio. Bora começar mostrando qual material que eu irei utilizar aqui com vocês e vou falar as outras cores que eu já adiantei, tá bom? Eu vou usar aqui com vocês, ó, este amarelo, que é o amarelo canário da Prial, tá bom? Número 6. E a agulha aqui que eu tenho na minha mão, ó, é a agulha Clover número 4. Porém, eu indico que vocês permaneçam usando a agulha que vocês costumam usar, né, na numeração, porque eu uso 4 para 6, pelos meus pontos serem mais apertados, tá bom? Mas mantenha aí o uso da sua agulha rotineira, tá certo? E o fio também. E se quiser fazer uma experiência de conhecer um novo fio, esse aqui é o Prial, tá certo? Vamos fazer aqui um hexágono, mas antes de eu fazer esse hexágono, eu já vou falar para vocês a respeito de quantos eu fiz e nas cores que eu fiz, para que se vocês quiserem usar a mesma repetição que eu, tá bom? O amarelo canário, que é esse aqui, nós iremos fazer 7 hexágonos. O castanho, nós iremos fazer 6. E o cru, 6. Porque o canário, ele acaba dando mais números. Porque na hora da repetição, o interessante da disposição é que as peças não se repitam. Então, a gente tem que fazer a montagem de um quebra-cabeça, onde as peças elas se diversifiquem em cor, então tem uma peça extra nessa nossa distribuição, não é exata. E aí, a peça extra é a nossa, no meu caso, é a peça amarela, que eu começo e termino ali o bico, né, vamos colocar assim, do formato da minha passadeira. A minha passadeira, ela ficou em média com 1,40 por 55 de largura, tá bom? Ao final, eu vou mostrar para vocês a peça inteira e aí vocês printem a tela, mesmo na capa, né? A foto da capa vai mostrar aí a disposição de cores, printem, mas desde já anotem para que vocês consigam fazer aí a distribuição. E se vocês querem uma recomendação para você fazer em qualquer cor, é você montar este quebra-cabeça antes de costurar, tá bom? Você vai lá e coloca na ponta uma peça, no meu caso eu coloquei aqui o amarelo, e vim colocando. Depois do amarelo, eu coloquei nas laterais do amarelo, eu já vim e coloquei 2 brancos. Continuando aqui, vou repetir exatamente para vocês perceberem como que a minha deu certo, tá? Na frente do amarelo, eu coloquei um castanho, tá certo? Nas laterais dos castanhos, eu coloquei 2 amarelos, do lado esquerdo e do lado direito. Na frente do castanho, eu coloquei um branco. Nas laterais do branco, eu coloquei 2 castanhos. Na frente do branco, eu coloquei um amarelo. Nas laterais do amarelo, eu coloquei 2 brancos. Na frente do amarelo, eu coloquei um castanho. Nas laterais dos castanhos, eu coloquei 2 amarelos. Na frente do castanho, eu coloquei um branco. Na lateral do branco, eu coloquei 2 castanhos. E, por fim, a ponta fica amarela como a primeira ponta aqui do outro comprimento, ou seja, de um lado e do outro da minha passadeira, né? Eu inicio e termino com amarelo. Porém, do lado de lá, nas laterais do amarelo, eu tenho 2 castanhos. E do lado de cá, nas laterais do amarelo, eu tenho 2 brancos, tá? Se vocês quiserem, anotem. Se vocês tiverem lápis de cor, desenhem, né? Mas, se vocês forem fazer de outras cores, segue aí a minha referência para que vocês
não repitam cor uma do lado da outra, né? Vocês consigam distribuir a forma colorida de maneira organizada, tá? Tendo falado tudo isso, bora fazer, então, finalmente, o nosso hexágono. Vou pegar aqui o meu fio, ó, vou laçar aqui na minha mão, porque iremos começar com o anel mágico. Começo com 3 correntinhas dentro do meu anel mágico, que será aqui um substituto para o meu primeiro ponto alto, e aí você analisa, né, no tamanho do seu ponto, se precisa de 3 ou se 2 já te é suficiente. Laço o meu fio, faço mais um ponto alto, 2 correntinhas, e dentro aqui ainda do meu anel mágico, eu vou repetir essa sequência de 2 pontos altos e 2 correntinhas por 6 vezes. Façam aí o de vocês. Fiz aqui, ó, meus 2 pontos altos, 2 correntinhas por 6 vezes. Vou pegar o fio aqui do meu início, ó. Deixa eu desenrolar ele aqui um pouquinho, pra me puxar ele bem. Pego ele aqui, ó, e fecho totalmente o meu anel mágico, tá vendo aí? Venho aqui, e no meu primeiro aqui, ó, naquelas 3 correntinhas, a correntinha aqui do topo, eu vou pegar um fiozinho apenas aqui, ó, dessa correntinha, tá? Faço um ponto baixíssimo, volto exatamente no mesmo lugar, ó, aonde se forma o nozinho pro próximo ponto, eu forço aqui no nozinho, ó, e puxo mais uma laçada, deixo confortável na agulha, faço um ponto baixo, pego a laçadinha só da frente aqui, ó, e faço novamente ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo dentro de outro ponto baixo, e esse será o meu primeiro ponto alto, tá? Neste caso aqui, eu irei fazer a substituição de todas as carreiras do meu primeiro ponto assim. Ponto baixo dentro de ponto baixo. Laço o meu fio e no próximo ponto eu faço um ponto alto. Laço o meu fio e aqui dentro do espaço eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto novamente. Tá vendo aí? Laço o meu fio e venho aqui e repito novamente, ó, ponto em cima de ponto. Laço o meu fio, um ponto dentro, 2 correntes e um ponto alto dentro novamente. E aí, vou explicar aqui para vocês. Esse ponto V que se forma, um ponto, ele é soma desse bloquinho, e um ponto, ele é soma deste bloquinho, tá? E as 2 correntes servirão sobre, sempre de correntes de espaço, ou seja, aonde eu tinha 2 pontos altos, agora eu passei a ter 4, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Tá vendo aí? Vou fazer aqui novamente com vocês, ó. Laço o meu fio, faço ponto em cima de ponto, um ponto dentro do espaço, 2 correntinhas, um ponto dentro do espaço, e vou repetir esta sequência por 6 vezes. Repeti aqui a minha sequência por 6 vezes, tá? E aqui, no caso, a gente termina no V, e vale lembrar que, depois do primeiro ponto do V, não há correntinha, tá? Eu encontro o primeiro ponto aqui que eu fiz, vou aqui, ó, na parte de trás, né, desse ponto baixo, e pego esta alcinha aqui, ó, alcinha de trás do meu ponto baixo, puxo o ponto baixíssimo, e agora na alcinha da frente, eu faço novamente um ponto baixo, tá vendo? Sempre deixando o espacinho confortável para que ele se aumente, tá? E faço mais um ponto baixo dentro dele, e vou repetir tudo de novo, só que agora eu tenho 3 pontos aqui, ó. Tá vendo? Laço o meu fio, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. E vou fazer novamente ponto em cima de ponto, ó. 1, 2, 3, 4, tá vendo aí? Laço meu fio e faço um aqui dentro. Ou seja, este aqui, ó, por que que a gente começa fazendo 3 pontos aqui e não 4? Porque o último ponto ainda será feito quando eu fizer toda a volta, ele ainda está aqui, ó. Os demais pontos
passam a ter 4 pontos em cima de ponto, mais os 2 da lateral. Então, se eu tinha 2, aqui eu fui para 4, aqui eu irei para 6 pontos altos, tá vendo aí? Sempre são aumentados de 2 em 2. E as correntinhas são apenas aqui na parte do meio, entre um ponto alto e o outro, que acaba formando o V, sem ter correntinha de separação nos bloquinhos, ó. Os bloquinhos a gente faz sempre um ponto alto do lado do outro. Façam aí 6 vezes, eu volto para reforçar a informação com vocês daqui a pouquinho. Voltei aqui, galera, fiz o meu último Vzinho, ó, mas o que que aconteceu agora? Agora eu não posso laçar e vir direto pra cá, porque eu ainda tenho um ponto aqui, tá vendo aqui? Eu ainda tenho o ponto do Vzinho aqui sobrando antes de ir pra lá. Aí sim, ó, depois que eu faço o ponto, aí nós iremos contar aqui o começo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Aí eu somo os meus 6. Volto aqui, faço o meu ponto baixíssimo, pego a alça da frente, suspendo um ponto baixo, pego a alcinha aqui da frente apenas e faço outro ponto dentro. Eu trouxe aqui para vocês verem o meu hexágono pronto. Olha só. Eu vou até dar uma afastadinha aqui para vocês verem ele inteiro. E aqui está aonde está a minha cicatriz. Tá vendo aqui? Quando essa peça está alinhada a outras peças, a marca da cicatriz, ó, ela fica mais discreta, tá vendo aí? E é por isso que eu quis fazer desta forma, porque fazendo 3 correntinhas, pra mim, ela acaba ficando uma cicatriz mais visível. E fazendo este tipo de ponto, ela consegue ter uma descrição maior na hora que eu irei unir todas as outras partes, tá vendo aí? Por isso, eu decidi fazer a este modo. Se vocês quiserem fazer com 3 correntinhas, não tem problema. Se vocês quiserem fazer um ponto baixo e uma correntinha, não tem problema. Faça aí ao modo que você acha que funciona para você, tá bom? Outra coisa, ó, o meu hexágono aqui, ele vai ficar com aproximadamente 21 centímetros. Pode ser que o seu fique num tamanho maior, é até provável que fique num tamanho maior. Porque eu, como disse, tenho pontos menores. E aí, se você não quer um hexágono com um tamanho maior, o que que eu te indico? Você não fazer a última carreira, que é a nossa famosa carreira cheia, tá? Eu faço uma carreira cheia aqui ao término dos meus hexágonos. Mas existe aí modelos deste mesmo tapete, dessa mesma passadeira, que não tem a última carreira, que vai só até aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, 6 com anel mágico, tá bom? Eu preferi fazer a carreira cheia para facilitar na hora da união das minhas peças. Então, vou reforçar mais uma vez, mais uma carreira, e já deixando claro para vocês, vocês irão parar quando a sua última carreira de aumento chegar a 12 pontos na carreira. Fizemos 2, 4, 6, eu já estou na carreira que vai formar 8 pontos altos. É bem rapidinho o hexágono. A única parte que nos pega são muitos hexágonos para formar uma passadeira, né? Mas fazer um hexágono é bem rapidinho, ó. Fiz o meu primeiro ponto aqui, aí vou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com o ponto do V, 2 correntes. Por que que eu contei assim com vocês dessa vez? Para vocês não esquecerem de que o primeiro ponto do ponto V conta como ponto do bloquinho, tá? Então, se tem 6 aqui, tem que ser 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, tá certo? Para que vocês não esqueçam nenhum pontinho. Então, ó, vocês irão fazer até ter 6 repetições de 12 pontos altos, assim o hexágono de vocês estará pronto. E eu volto aqui com vocês agora para formar a carreira cheia apenas, tá bom? E aí, a gente já passa para nossa parte de
união das nossas peças. Eu voltei com vocês aqui mais uma vez, antes de terminar, para mostrar para vocês o seguinte. A cada carreira que eu suspendo, mais pontos sobram aqui, tá bom? A primeira sobrou 1, a segunda sobrou 2, essa aqui tá vendo, ó? Sobrou 3 pontos, tá? Não necessariamente sempre vai sobrar só um ponto aqui do lado, sempre vão sobrar mais pontos, entende? Então, a gente, depois que faz aqui, ó, o nosso Vzinho, tem mais pontos pra gente caminhar até chegar lá no início, tá vendo? Então, eu quis trazer aqui vocês mais uma vez pra mostrar essa informação, ó. Os pontos aqui do lateral sempre irão aumentando. 2 não tem nenhum, 4 tem 1, 6 tem 2, 8 tem 3, 10 tem 4, tá vendo? E agora eu vou fazer o 12, que vai ter 5 pontos aqui antes de eu encerrar. Galera, terminei aqui, ó, todo o meu hexágono, fechei como nas outras vezes e caminhei com todos os pontos, pontos em cima de ponto, aqui no início, e voltei aqui só para mostrar para vocês, ó, como que nós iremos fazer a partir de agora. Dentro do espacinho, eu faço 2 pontos altos apenas, sem correntinha alguma. Ou seja, todas os bloquinhos irão se unir. Para cada bloquinho desse, agora teremos 14 pontos. Mas, para você não se perder, basta que você faça ponto em cima de ponto, que são os 12 pontos do bloquinho, mais 2 pontos dentro de cada espaço por toda a volta, tá bom? Ó, tô chegando aqui já no próximo espacinho, ó, fiz 12 pontos aqui. E aqui dentro eu faço mais 2 pontinhos, tá? E assim faremos por toda a nossa volta e eu retorno aqui com vocês para mostrar como que iremos seguir a partir de agora. Retornei aqui, pessoal, com toda a minha carreira pronta, tá vendo? Fiz o meu último ponto, e dessa vez eu não vou pegar o cinha de trás, eu vou vir dentro do meu ponto baixo aqui, ó. Vou fazer um baixíssimo, puxo um pouquinho desse fio com sobra, já corto e levo lá pra trás, tá bom? É assim que eu vou fazer o meu acabamento. Se você tiver outro meio que você gosta de fazer, fique à vontade, tá bom? Este é o modo que eu faço. E olha aí, ó, como eu disse pra vocês, aqui está a minha cicatriz. Veja como ela não é aquela cicatriz nítida, né? Ela se confunde aí, ó, nos outros pontos, tá vendo? Você levando ela assim para outros lugares, ó, ela não fica aquela coisa extrema, né? E bora ver toda a minha peça já com os hexágonos prontos, porém sem costurar, porque eu tenho mais uma dica para dar para vocês. Pessoal, voltamos aqui agora de um modo diferente. Eu tô com vocês aqui na minha mão, olha só. E eu vou mostrar para vocês, ó, toda a minha peça, tá vendo? Eu montei ela, como eu disse para vocês, ó lá, ó, o início começa com amarelo, o final se mantém no amarelo, tá? Ó. Deixa eu tentar mostrar ela inteira para vocês sem mudar a posição. Porém, vocês estão vendo como que está a parte dos biquinhos suspendendo? Antes de costurar a minha peça, tá? Eu irei arrematar todos os fios e irei fazer blocagem. E dessa vez, a blocagem, eu irei borrifar, eu não irei puxar nada, porém, eu irei passar o ferro para que a minha peça se alinhe e facilite para mim na hora da costura, tá bom? Então, ó, para quem não sabe ainda, né, é a primeira vez que eu tô vendo falar de blocagem. Isso aqui é álcool, água e amaciante concentrado, tá? Eu vou borrifar na minha peça do lado avesso e vou passar ela normalmente sem puxar nada. E aí eu volto mostrando para vocês o resultado para que a gente costure. Se você não quiser fazer essa parte, fique à vontade, tá bom? Retornando aqui, pessoal, bora lá continuar da parte da costura agora. E deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, uma diquinha. Até tava fazendo aqui, risquei.
É um rascunho muito facinho de vocês não se perderem no quebra-cabeça de vocês. Vocês lembram que eu falei, né, que eu tava usando o amarelo, branco e castanho. Por incrível que pareça, ficou ABC no meu. Então, eu fiz aqui, ó, como se fosse um mapa, com as letras. Então, ó, é um rascunho bem facinho, tá vendo a minha ponta? Vai ter o amarelo, nas laterais vão ter os brancos, no centro vai ter o castanho, tá vendo? Eu fiz um mapinha aqui para mim poder seguir, sem precisar ter uma imagem do lado, sem precisar ter nenhuma cópia, algo facinho para mim seguir. Por exemplo, se você estiver usando verde, você põe um V. Se você estiver usando azul, você coloca o A. Se você, né? Ah, eu tô usando azul e amarelo. Coloca um amarelo e coloca um AZ. Tá entendendo? E assim você vai conseguir fazer o seu mapinha sem dificuldade alguma. E outra dica, né? E essa eu já vou dar os créditos aí para pessoa que eu peguei a referência de costura, tá? Essa costura invisível. Que é você sempre costurar com o fio da cor das bases, né? Porém, sempre optando na escolha da base mais clara, neste caso aqui, o branco. Outra coisa que iremos fazer, nós iremos colocar as peças do lado avesso, tá certo? E aí, uma coisa que eu vou usar aqui na minha, a parte onde eu coloquei, fiz as emendas, eu vou trazer para dentro, para que elas sejam costuradas juntas, e isso é uma escolha de cada um. Eu prefiro, eu sei onde tá a minha costura, eu vou fazer a minha costura na parte de dentro, tá certo? Então, bora lá. Primeira coisa, você vai encontrar as quinas, e aqui tem os dois pontinhos da quina. Nós vamos costurar de um pontinho da quina até o outro pontinho da quina. Então, pegue aí as suas duas cores das pontas, tá certo? E coloquem do lado avesso e peguem o fio da cor mais clara. No meu caso aqui, o cru. Tendo pego o seu fio cru, galera, você deixa aí, ó, 4 dedos pra fora, tá? E vamos de ponta a ponta aqui, ó. Uma, duas. Peraí que o meu fio tá enrolado, ó. Uma, duas, 3 vezes. E deixa mais esse tanto para o outro lado, tá? Essa é a distância segura de fio, a quantidade segura de fio para que você possa fazer a sua costura. E vamos cortar. E o que queremos fazer aqui, ó? Essa é a minha agulha de tapeceiro. Eu vou pegar a agulha de tapeceiro, vou colocar o meu fio na agulha de tapeceiro e vou começar a minha costura pela cor que eu escolhi, né? Aqui no caso, o meu cru. Vou localizar aqui, ó, os dois pontinhos e pegando apenas o fio de dentro, eu vou vir aqui, ó, e vou passar o fio pra dentro aqui, ó. E deixo aqui o meu tantinho, tá vendo? Aquele tantinho que a gente escolheu, deixa esse tantinho aqui. Vou do outro lado, eu coloquei pra cá, né? Eu vou e do outro lado, acho novamente, ó, aqueles dois pontinhos. Venho aqui, ó, pegando só a alcinha de trás e passo dentro do outro. Tá vendo? São os dois pontos altos de fora, tá? Não, aqui tem o outro, ó, e aqui tem o outro, né? Os do outro lado fica para o outro lado. Vou vir agora no ponto, no próximo ponto, ó, vou sair aqui, tá vendo? Pegando só a alcinha de trás, ó, então eu saio no meio e passo para lá, ó. Fiz um ganchinho aqui, tá vendo? E de lá pra cá, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Saio lá no próximo, ó, pegando só a alcinha de trás. Vou vir aqui novamente e vou fazer aqui novamente, ó. Só a alcinha de trás e só a alcinha de trás. Você pode passar os dois assim de uma vez, ó, se você tiver certeza dos seus pontinhos.
Cuidado para não deixar nenhum alcinhas faltando e também não pegar a alcinha da frente, tá bom? E aí, você vai passando, ó. Vai e vem. Sempre lembrando, passei aqui no amarelo, vou lá e passo no branco. Volto no branco e volto no amarelo, tá? Sempre com alcinhas de vai e vem. E a gente vai ajustando aqui, ó, o nosso fio, para que ele fique bem presinho, tá bom? Ó, vou ajustando, tá? Venho pro próximo ponto, ó. Passo aqui e passo no de lá, sempre pegando só as alcinhas de trás. E vou fazer até chegar aqui, galera, no meu primeiro, tá? Que são os 2 pontinhos dentro do leque, né? No meu primeiro pontinho do leque e volto com vocês. Cheguei aqui no final, galera, ó. Prendi o meu primeiro com o meu primeiro aqui, tá vendo? E só assim, ó, eu vou virar pra vocês verem, a costura já fica feita, tá vendo? Ó, não aparece fiozinho nenhum aqui na frente, somente a minha costura feita, tá vendo aí? E aí, eu vou virar e vou novamente fazer, ó. Eu acabei de fazer este aqui, certo? Eu vou voltar novamente pegando só a alcinha de trás aqui, ó, cuidando para não pegar da frente. E vou prender aqui, ó, e puxo novamente. E eu vou fazer o mesmo caminho, só que retornando, ó. Retornando pro início. Agora, os pontinhos já estão bem juntinhos aqui, ó. Você só precisa cuidar de não pegar a parte lá da frente, ó. Mas eles já estão bem casados aqui, um ao outro, porque já estão bem apertadinhos. E vou retornar aqui com a minha costura. Por onde eu entrei, eu vou sair, tá? Ó, tô fazendo o caminho de volta aqui. Eu peguei também o nozinho na parte de trás. Caso vocês não queiram, não precisa, tá? Só a alcinha mesmo. Porque pegando o nozinho aqui de trás, vocês percebem que vai fazendo, ó, o caminho do zigue-zague. Não é nada, ai, exagerado, nada que vá prejudicar a frente do nosso tapete. Pra mim, é uma forma de sustentar ainda mais a minha costura, tá? Estruturada. Mas vocês podem pegar apenas a alcinha aqui de trás do ponto. Eu peguei a alcinha e o nozinho, tá? Ó. E tô indo aqui pra lá e pra cá. Retornando aqui, pessoal, e fazendo toda a volta, o que que acontece, ó? Os dois ficam pro mesmo lado, tá vendo aí? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Vou voltar, só que a volta, eu volto só a próxima aqui no branco, até a metade, ó. Vem aqui e volta até a metade, tá vendo aí? Vou pegar e fazer a mesma coisa com a outra parte, ó, tanto a do início como a do final. Volto só até a metade, eu não passo mais por dentro do branco não, tá, ó? Ou, do amarelo, só até a metade. Trago os dois aqui pra metadinha, ó. Antes de prender, nós vamos retornar aqui, ó, vamos olhar e se certificar se tá tudo preso certinho, olha lá. Se tá tudo certinho, tá? Estando todo certinho, aí sim, eu vou vir aqui, nesses dois que eu levei pra parte do meio, e vou amarrar, ó. Tá vendo? Dou um nozinho. Passo a colinha aqui, ó, no meu primeiro lacinho. E dou um segundo, que é o nó de segurança. Tá? E aí, a gente pode vir e cortar aqui mesmo. Por quê? Eu vou forçar aqui, ó, ele vai pro meio das duas junções, ó. Tá? E ele desaparece aqui no meio das duas junções, porque eu levei os dois, ele pro meio. E não vai aparecer do outro lado, ó só. E aí, vai ficar seguro a costura, né?
ela vai ficar bem segura, porque foi feito caminho de ida e volta. Eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês, seguindo a minha linha de raciocínio, tá? Aqui eu fiz o amarelo, certo? O branco de um lado e vou vir e vou fazer o branco do outro. E é sempre importante, ó, você saber exatamente onde você vai prender, porque, ó, o meu amarelo, ele é o bico. Então, se eu colocar aqui, ó, reto, tá vendo? Vai dar errado, tá? Porque aí, na hora de eu colocar o castanho aqui, ó o que que acontece? Fica quina com quina. Não, ele é um quebra-cabeça. Então, eu tenho que vir, ó, e achar a posição exata, tá? Dele ficar. É assim aqui no meu caso, ó. Porque aí sim, quando eu for colocar o castanho, ele vai se encaixar perfeitamente aqui, ó. Tá vendo aí? Então, eu vou vir e vou fazer mais uma parte com vocês. Vou vir aqui do outro lado do meu branco e vou prender esse outro branco. Virei, ó, do avesso. Vou pegar o meu fio e vou medir, ó. Deixo 4 dedinhos pra cá de segurança, né? E conto, ó, 1, 2, 3 e aqueles 4 dedinhos de segurança, tá? Vocês viram que eu fiz essa contagem da outra vez, ó, e o que sobrou foi isso aqui. Se vocês quiserem se arriscar a deixar menos sobra, fiquem à vontade. Eu prefiro dessa quantidade de sobra para poder não precisar fazer mais emendas do que a gente já precisa fazer costurando, tá bom? Então, vamos lá, mesma coisa, ó. Vou vir aqui, pegar o meu fio, passar na minha agulha de tecelão e vou encontrar que é o primeiro espacinho da parte do V, tá? Pra dentro, não pra fora, sempre contando pra dentro. E vou passar aqui, ó, o meu fio, deixando aquele pedacinho de segurança aqui, ó. Vou espelhar aqui, entrando, então, no meu primeiro dos dois, aqui na parte, ó, do amarelo. Então, tenho 2 aqui, o de dentro é esse, ó, e já passo pela parte de dentro, tá vendo? Eu tô pegando a alcinha e o nozinho. Se vocês quiserem pegar só a alcinha, não tem problema, pode pegar só a alcinha, tá? Eu gosto de pegar o nozinho também. E vou aqui, ó, é super facinho. E agora, a gente faz movimento de saio no próximo. Encontro aqui, ó, do outro lado, o par dele, né? Se nós fizemos tudo certinho na hora da confecção, os números vão dar exatos, né? Por isso que é sempre importante você conferir aí. A gente acaba, como eu disse pra vocês lá no começo, lá no final, desculpa, lá na parte aqui do início, né, do nosso hexágono, a gente teria 14 pontos para cada final, né? E aí, você tem 14 em todos eles. Ó, vocês viram que eu parei aqui e dei uma puxadinha? Sempre bom você dar uma puxadinha para os seus fios não ficar com sobra, tá? Ficar bem alinhadinho. Eu vou vir aqui do outro lado e fazer a mesma coisa, ó, sempre cuidando de pegar pelo meio, ó. E como eu disse, a parte do nozinho é opcional de vocês pegarem ou não. Eu pego, porque aqui entre nós, né, a gente sempre dá a indicação sobre não bater as peças em máquina, não, se colocar na máquina, não colocar o modo turbo, né? Mas eu aqui vou confidenciar a vocês que casa de ferreiro é espeto de pau. As minhas peças eu coloco na máquina e coloco no modo rápido e no modo turbo para centrifugar. Então, sabendo eu que eu faço isso, eu acredito que outras pessoas também farão.
Então, para não correr o risco da minha peça se desmanchar na hora que tiver aí... É claro que a gente vai falar, ah, mas eu falei que não poderia ser feito, né? Mas eu também não quero que a minha cliente faça e tenha a sensação da peça ser descartável, né? Então, eu prefiro dar essa reforçada aqui de costura ainda maior, mesmo que... Peraí que eu já vou mostrar pra vocês. Tô chegando aqui no final, tô falando e tô costurando, né? Peraí que eu já tô chegando aqui, já vou mostrar uma seguinte situação que acaba acontecendo aqui pra vocês entenderem. Cheguei aqui, ó, no último. E aqui, eu dei uma viradinha pra conferir o meu primeiro, certo? Mesmo que, galera, quando eu faço isso, eu percebo que faz esse chevron aqui, ó. Tá vendo? Chevronzinho. Eu gosto desse chevron, eu acho bonito esse chevron que ele acaba fazendo, né? Que é esse zigue-zague aqui, ó. Eu acho bonito. Eu só não acho bonito se a costura ficar se aparecendo, mas esse chevron eu acho que é um detalhe a mais. E é por isso que eu gosto dessa carreira cheia, pra poder ter esse efeito também, tá? Eu prefiro, tá? Que fique assim e eu tenho a sensação da maior segurança. Agora vocês já sabem, eu vou voltar aqui terminar aqui, tá? E vou fazer com vocês mais essa carreira, porque a junção aqui, ela é de 2 peças, tá vendo? Ela vai mudar um pouquinho. Então, eu vou fazer mais essa peça aqui com vocês, e aí vocês vão fazer o restante no tamanho da passadeira que vocês escolheram e nas cores que vocês escolheram. Então, ó, façam voltando, farei com vocês mais essa peça e explicando mais uma vez, tá bom? Cheguei aqui no final de novo, galera. Vou pegar aqui meu fio, vou colocar aqui, vou retornar aqui, ó, só até a metade e vou refazer novamente a parte do nozinho com vocês, ó. Retornei até a metade, vou vir aqui no outro fiozinho. Tá? Venho aqui, ó, passo pelo branquinho, encontro aquele fiozinho do outro lado, puxo, ajusto e antes de dar o nó, eu viro. Me certifico das minhas costuras, olha que linda, né? Olha que coisa mais fofa que tá essa costura, não aparece, né? Parece um do lado do outro apenas, aqui, ó, do outro lado também, como eu disse pra vocês, o meu tem esse, ó, olha que dá pra ver nitidamente, ó o chevronzinho aqui, ó. Porque eu tô pegando os nozinhos lá da parte de trás. Caso você não queira que isso aconteça com o seu, basta que você não pegue o nozinho na parte de trás, pegue apenas as alcinhas, tá bom? Ó, tô com os dois no mesmo lugarzinho, eu dou um lacinho, meu lacinho já tá lá no meio, ó, passo a colinha. Venho aqui, e agora eu faço o meu nó definitivo, ó. Com cuidado, corto os excessos. E dou uma pressionadinha aqui com a minha unha mesmo, ó, pra que esse nozinho se conduza pra parte de dentro, ok? Retornando aqui, pessoal, olha só, agora nós vamos passar para aquela parte do castanho, tá vendo? E, ó, já venho aqui, meço, e vou virar pro avesso, pra costurar no avesso. E aqui, ó, por que que eu trouxe pra mostrar pra vocês? Porque a gente vai ter vários momentos de costura. Aqui, aqui e aqui, tá vendo? Então, a gente vai virar pra cá e vai começar costurando desta parte aqui, ó, do castanho e branco. Então, eu vou fazer a minha separação aqui do mesmo jeito, ó. Não é ir direto, tá? Por que que a gente não pode ir direto? Porque a gente tem esse triângulo aqui, tá vendo? Então, a gente tem que parar por aqui. Bora lá. Vou deixar o meu espacinho de 4 dedinhos aqui. 4 dedinhos pra cá também. E vou fazer novamente a minha ida e vinda, ó, de 3 partes, certo? Então, ó,
4 dedinhos, 2, 3, 4 dedinhos. Estão vendo que eu tô fazendo sem régua, né? Então, não precisa de extremismo, só precisa de segurança, tá, galera? E essa parte aqui eu vou costurar como a primeira parte, tá? Eu não vou nem mostrar pra vocês. Vou voltar aqui com vocês apenas, ó. Retornando aqui, pessoal, ó. Essa parte, ela tá totalmente solta. Essa e essa parte já estão unidas aqui. O que que significa? Minha primeira quina desse lado, ela já tá presa aqui. Então, eu tenho que terminar deste lado, prendendo essa quina como última, porém, deste lado, ela será a primeira, tá? Dos dois pontinhos do leque, tá certo? Ó, alinhei aqui certinho, tá vendo? E prendi e vou retornar, tá? Aqui eu não sigo pra lá, ó. Aqui é uma outra história. Então, eu peguei o primeiro daqui, também é o primeiro daqui, porém, o segundo já está preso neste lado, tá? Vim aqui mostrar pra vocês não terem dúvida. E agora, a gente retorna, ó. Saí aqui, eu volto aqui pelo outro lado, ó. Sempre cuidando, tá? Pra não pegar a parte da frente, ó. Só os nozinhos aqui de trás. As alcinhas, né? E vou retornar assim como que eu retornei no outro. E vou prender assim como eu já ensinei pra vocês, tá bom? Retornar aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Vou virar aqui minha peça, tá vendo? Agora, eu prendi marrom com cru, né? Cores totalmente opostas, ó. E a costura não aparece, tá? Tô com meus fiozinhos aqui na frente. Eu vou fazer aquele retorno só de metade aqui, ó. Vou fazer aqui, aproveitar que eu tô aqui, já vou fazer pra mostrar pra vocês. Retorno só até a metade aqui, ó. Como se eu fosse fazer o zigue-zague lá de novo, né? O vai e vem. Só que eu só vou até metade aqui da próxima alcinha, tá? Na parte do meio, ó. Entro aqui pra parte do meio e já deixo o meu fio aqui. E venho com o branco e faço a mesma coisa. Deixa eu passar ele bem pra lá, pra não pegar aqui nenhuma laçadinha dele. Vou pegar o branco e vou colocar aqui no mesmo lugar, ó. Tá vendo? Os dois vêm aqui pro meinho, juntos, ó. Um nozinho de segurança, mais sutil, né? Pra gente não repuxar nada. Eu gosto de passar a colinha no meio. E já o outro eu já dou aquela apertada mais forte. E venho com o meu dedo aqui, ó, e empurro para o centro, aqui do lugar onde eu coloquei eles. Ou mesmo com a agulha, né? Você pode vir aqui com a agulha, ó, e pressionar ele com a agulha para que esse nozinho venha aqui para a parte de dentro, ó. E ele não aparece nem de um lado e nem do outro. Então, nem na frente, nem no verso, esse nozinho aqui vai aparecer, tá bom? Você só empurra ele, que ele já se esconde aqui na parte de trás e ele não vaza na parte da frente. Então, bora lá aqui para esse outro espaço. Esse espaço aqui, ó, a gente já vai costurar com outra cor. Por quê? Porque essa cor aqui, ó, é o amarelo e o castanho. Então, eu vou pegar o amarelo pra gente fazer a nossa costura. Peguei aqui meu amarelo, galera, fiz a mesma divisão. E eu não vou começar daqui, tá, ó? Eu não vou começar da onde estão já costurados. Eu vou começar daqui, ó. Da onde está solto. É sempre, vale lembrar, se você tem dúvida, sempre do ponto que está na parte de dentro, né? Na parte de dentro do nosso lequinho, ó. Ponto da parte de dentro tá aqui, tá? Nesses dois aqui, ó, mesmo que eles eram da ponta, era a mesma coisa. O ponto de dentro era esse aqui, tá vendo? Então, vou vir aqui, ó, achar o meu ponto aqui de dentro e já vou passar aqui, ó, por dentro dele, tá? Vou começar passando aqui pela parte do amarelo,
Pra quando eu puxar aqui no amarelo. Vamos lá. E no caso aqui, né, ele é o último ponto solto, porque o outro já tá preso no branco. Ó, puxei lá. Vou vir aqui e vou colocar por dentro aqui. Coloco os dois pertinho do outro e vamos fazer o nosso zigue-zague novamente. Isso aqui será que é zigue-zague? Vai e vem, né? Pessoa que costura, mas se eu estiver errando nomes técnicos, vocês me perdoem aí, tá? Ó, é indo e vindo. Vou aqui, é a mesma coisa, então eu não vou repetir aqui com vocês totalmente, tá, galera? Ó, ajusta aí bonitinho, tá? Vou voltar com vocês aqui, porque aqui sim tem uma diferença. Retornando aqui, pessoal, todas as minhas carreirinhas aqui, ó, todas as minhas alcinhas estão presas. Porém, aqui no centro, ó, tem um buraquinho, tá vendo? E aí, nós vamos olhar aqui, ó, se certificar que tá bem presinho. Tá bem presinho, eu vou corrigir, então, essa parte do buraquinho. O que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai passar por dentro das alcinhas que já estão costuradas, ou seja, agora eu vou passar pra cá, pra parte do branco, depois eu vou vir aqui e vou passar pra parte do meu amarelo, tá? E vou retornar, ó, peraí que faltou uma alcinha aqui, tá vendo? Como se fosse uma rotatória, ó. E viram que já fechou? Agora, depois de fechado, ó, deixa eu até virar pra vocês verem, ó, fechou, tá vendo? Agora, depois de fechado, a gente vai repetir o movimento de retorno para o nosso início, então, tá? Viu? Super facinho. E agora sim, ó, já está fechadinho. E olha que costura linda, galera. Olha aqui, que maravilhoso que fica, né? Tudo costuradinho. E assim vocês farão por todo o comprimento aí do tapete ou passadeira de vocês. Aqui no meu caso, é uma passadeira de 1,40 m, tá bom? Mas vocês podem usar essa referência para fazer qualquer tamanho, em qualquer cor. Até daqui a pouco. Retornando aqui, pessoal, já tô com a minha peça praticamente finalizada, temos os últimos 3 motivos aqui, esses 3 motivos eu trouxe para fazer com vocês, reforçando as informações, para que vocês consigam costurar a peça de vocês aí de forma bem eficiente. Eu expliquei como costurar, né, e agora eu vou falar sobre detalhes de posição de costura. A gente tá aqui com a peça e os motivos separados pelo lado avesso, né? E, ó, vale vocês entenderem o quê? Os 2 castanhos, eles estão abaixo do amarelo, tá vendo? Então, a sequência já prova que os castanhos, eles vêm sendo fixado antes, tá? E por que que eu tô dizendo isso pra vocês? Eu levo como referência começar a costura aqui, ó, da direita pra esquerda, mas chega uma hora aqui na minha esquerda que eu vou precisar parar e pegar aqui este motivo. Por quê? Porque esse motivo não estando fixado, eu não consigo terminar este motivo aqui, tá vendo? Então, eu vou prender aqui, e aí eu vou vir, ó, prender essa parte que vai me conduzir para o castanho, vou deixar aqui e vou vir pro castanho, e é isso que eu trouxe para mostrar para vocês fazerem desde o início, tá? Desde o início, aqui, como eram todas as partes repetidas, eu decidi trazer para fazer nas últimas partes, tá bom? Eu expliquei a costura e agora eu vou mostrar a forma que a gente caminha com a costura, tá? Então, ó, vou tirar esses 2 daqui agora, porque eu já mostrei, já expliquei na prática, e vou fazer a costura. Eu vou reforçar novamente aqui, ó. 4 dedos. 1, 2, 3, tá vendo? Esse aqui tá curtinho, ele vai me atrapalhar na hora da costura, eu não vou usar ele, então, tá? Vou fazer com outro, ó. 1, 2, 3, 4 dedos do lado.
é melhor sobrar, tá, galera, na hora da costura, porque curto demais atrapalha. E eu tô falando por experiência, porque eu já cortei curto e depois pra você ficar puxando ele curtinho, ele vai te atrapalhar. Sempre que eu tenho o fio na minha mão, eu tenho o hábito de começar pela cor do fio, tá? Independente se ele tá lá, se ele tá cá, eu começo pela cor do fio. E reforçando mais uma vez, a gente sempre faz dentro do Vzinho com o ponto alto que está para dentro, né? O para dentro que eu quero dizer, para dentro das peças, ó, para dentro. Que no caso é esse aqui, tá vendo? Ele tá para dentro. Aí eu vou do outro lado e vou espelhar, né? Você pode virar aqui, ó, para achar direto, coloco o fio aqui e eu coloco, né, na alcinha, ó, dentro da alcinha de trás e no nozinho. Se vocês quiserem colocar só na alcinha de trás, não tem problema. Eu já expliquei que vocês podem fazer só essa alcinha, justamente porque a gente reforça a costura indo e vindo, né? Então, não há problema de vocês fazerem só com a alcinha. Eu gosto de pegar o nozinho também. E agora, tendo dito isso, eu vou aproximar vocês para vocês verem com mais exatidão o que eu tô fazendo, tá certo? Pronto, galera, ó, aproximei bem vocês. E, ó, nozinho e alcinha de trás. Volto aqui, nozinho e alcinha de trás. A minha sobrinha fica pra lá e eu venho. Volto agora, ó, sentido contrário. Nozinho e alcinha de trás. Nozinho e alcinha de trás. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Nozinho. É super fácil a costura, galera. Só precisa de atenção, tá? E levar em consideração isso que eu acabei de falar pra vocês sobre aonde que costuro, aonde que eu começo, né, em que direção. E por que que a gente leva em conta essas direções? Por conta daqueles meios, né? Vai ter aquelas junções de meio. Aqui, ó, é bem onde tem a minha emenda, tá? Da carreira. Aí o nozinho fica mais justinho, né? Só que a gente acha que é certinho. O acabamento na frente fica perfeito. Vou aqui do outro lado, faço a mesma coisa. Prontinho. Por conta das junções aqui do meio, ó. Essa junção é feita na última vez que eu prendo, certo? Então, eu tenho que ter uma direção certinha, porque senão eu acabo passando por cima dos fios, prende aqui, mas o buraquinho vai ficar ao meio, no meio, né? E como a gente precisa fazer aquele caminho da rotatória, né? Que eu coloquei o nome aí de rotatória, é importante que a gente saiba a posição de começar as nossas costuras, tá? A costura é super fácil, eu acho que a parte que você precisa ter mais atenção é isso. Quando costurar, né? Por que você não pode costurar e prendendo aleatoriamente? Porque vai chegar uma hora que você vai precisar juntar essas rotatórias e você não vai ter espaço ali, aí você vai ter que fazer uma emenda, né? E aí, para você não ter que fazer essas emendas, vale você perceber aonde começar a sua costura e aonde parar. Deixa eu me certificar se esse aqui esse aqui é o próximo, ó, que é o de dentro, tá vendo? E aqui é o próximo, que é o de dentro. Cheguei aqui, ó. Fiz, tá vendo? Sobrou um aqui, sobrou de lá. Fiz, e agora nós vamos retornar, tá? Essa parte aqui não é a parte que a gente faz a volta. Olha só. E deixar, ó, já cheguei no final, fiz a volta, como se eu estivesse voltando novamente para trás. Na próxima retorno aqui, ó, eu passo só por dentro da base que eu estou. E vou vir aqui do outro lado, ó. E vou fazer a mesma coisa. Pra quem nunca fez, pra quem tem receio, igual aqui agora, né? Onde que eu irei começar? Ó, eu vou dar uma virada, minha peça tá toda aqui na minha mesa. Viro e vou medir novamente, ó, 4 dedos
pra lá, pra cá, e faço o corte aqui. E vou começar daqui. Daqui, ó, tá vendo? Vou começar daqui. Então, quando tem a rotatória, a gente começa daqui, da parte de fora, né? Só que o que que acontece? A regra de qual ponto pegar se mantém em todas as carreiras. Sempre será o pontinho aqui, ó, de dentro, tá? Então, eu tenho os 2 pontos aqui do leque, sempre será o de dentro. Vou do outro lado, ó, mesma coisa, tem os 2 aqui, eu vou pegar o de dentro, tá vendo? Eu vou adiantar toda essa parte da costura e vou voltar aqui com vocês, ok? Retornando aqui, pessoal, olha só. Aqui eu tenho, aqui é o ponto de dentro, tá vendo? Daqui, o outro tá preso aqui já, ó. E aqui eu tenho outro ponto, tá vendo? Então, eu venho e passo, ó, aqui e aqui, né? E aí, aquilo que ocorre, eu já expliquei, mas agora eu tô trazendo de forma mais detalhada e aproximada. Se a gente só puxar aqui, ó, e voltar, ele vai ficar o buraquinho, tá vendo? Então, o que que a gente faz? Eu venho para cá pro lado, ó, pro ponto do lado que ele já está preso, coloco nele e espelhado com o outro de lá que já está preso junto a dele, tá? Então, é esse com esse, ó. Eles estão presos junto, entre amarelo e branco, aqui, ó. Então, eu venho e passo aqui. Aí, eu vou vir pro do lado, né? Que é este aqui, tá vendo? Este aqui é o do lado, que está preso com este, ó. Tá vendo? Que é o lado de dentro com o lado de dentro, do lado de lá, ó. E olha só, quando eu faço isso, ó, eu puxo e ele já se junta. Eu até gosto de colocar o dedo assim, ó, pra você perceber que eles realmente se juntaram totalmente. Mas, ó, do outro lado, você nota que ele fechou, tá? E aí, a gente volta, ó. Fiz isso, agora a gente volta pra cá, pro motivo que a gente está trabalhando, e faz o caminho de retorno, tá? E agora, nós vamos retornar totalmente igual a gente fez nas outras vezes. Eu volto no próximo motivo com vocês. Continuando aqui, pessoal. Então, ó, prendi aqui e aqui neste meu motivo, tá vendo? E vocês percebem que aqui do lado é esse aqui. Eu posso vir aqui e fazer essa parte aqui, ó? Posso. Posso vir aqui e fazer essa parte. Mas eu vou vir primeiro e fazer essa parte aqui, ó. Deste marrom, tá? Por quê? Porque a finalização da minha peça será entre esses dois aqui, ó. Tá vendo? Então, eu já vou aproveitar e fazer essa parte e fazer essa parte aqui, ó. E termino com a peça do meu topo. Bora lá, galera. A última explicação aqui. Chegamos, inclusive, no último motivo, né? Mas o que que eu quero que vocês reforcem para vocês terem certeza e conseguir fazer tranquilamente aí a união dos motivos de vocês. A gente sempre vai ter duas coisas fixas na cabeça da gente. Você vai prender os motivos que estão na mesma direção. E sempre serão duas costuras, ó, uma, duas, tá vendo? De modo espelhado. E você só vai fazer 3 costuras quando você encerrar uma carreira. Ou seja, aqui, eu faço uma, volto, venho aqui, faço essa rotatória, volto e faço ela pela terceira vez. Tá vendo aí? Então, tendo isso fixo na cabeça de vocês, será sempre assim. Foi assim aqui, aqui foi a mesma coisa, ó. Uma, duas, eu paro, venho pra essa, de forma espelhada, uma, duas, paro, e vim pra essa. E aí, no caso dessa, eu prendi aqui, aqui e aqui, tá vendo? E aí, vocês seguiram comigo fazendo essa parte. Vocês tendo fixo que vocês vão precisar espelhar as laterais e depois estruturar o centro,
não vai ter erro, vocês vão costurar certinho na sequência certa. Então, sempre pensa nisso. Eu preciso espelhar as minhas laterais, então, independente das cores que estão aqui, a costura precisa ser espelhada, ó. Daqui pra cá e daqui pra cá, daqui pra cá e daqui pra cá, tá vendo? Elas são espelhadas. E aí, depois, você vai e fixa a base do centro. Sempre será assim. Acabamos de fazer isso aqui. Acabei de fazer com vocês na prática, ó. Eu prendi aqui e aqui com vocês e vim de forma espelhada e prendi de fora até aqui, tá? Sempre, ó, de fora pra dentro. De fora pra dentro, tá vendo? Porque aqui acaba ficando a rotatória. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que são 3 costuras. Capitulando, venho, faço, volto, venho pra essa aqui, ó, faço, aí sim, faço a rotatória, volto, venho pra essa, faço, aí você pode fazer a rotatória e já voltar. E encerrar aqui, ok? Vou fazer e volto pra mostrar minha peça finalmente pronta pra vocês. Retornei aqui só para reforçar aqui com vocês. E aqui, Regina, que meus 2 lados estão presos, da onde eu começo. Sendo que os 2 lados aqui serão rotatórias, né? Você vai começar sempre daqui. Mesmo quando a gente fez esse aqui, ó, você começou de fora para dentro. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Aqui você começou de fora para dentro. E aqui você vai começar de fora para dentro. E como que você reconhece que essa parte é de fora? Porque essa parte ainda está aberta. Tá vendo? Então, é de fora pra dentro. Você vem aqui e começa daqui, ok? E cá estamos nós, galera, em outra mesa com o meu tapete chevron pronto. E por que que eu trouxe vocês pra cá? Pra mostrar que como ele fica na mesa, desculpa, no colo, ele vai se amassando, tá vendo aí? Antes de eu começar a costura, eu já tinha falado pra vocês que eu iria alinhar os meus hexágonos, e eu fiz para costurar. Agora, eu vou novamente alinhar esses hexágonos para deixar a peça visivelmente perfeita para minha cliente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz da outra vez, com hexágono por hexágono, porém agora com a nossa peça pronta, ó. Vou virar ela aqui, tentei deixar a imagem melhor possível para que vocês vejam toda a peça. Trouxe aqui, ó, a minha misturinha aqui, né? Que é água, tá? Amaciante e álcool. Perfuma, traz maciez ao fio e permite o alinhamento, tá certo? Então, eu vou passar aqui, ó, borrifar por toda a minha peça. Vejam que eu tô borrifando do lado avesso. E já aproveitem para ver o lado avesso, como que fica aí o resultado da nossa peça, tá? Eu já tinha dito no início, essa minha peça, ela ficou com aproximadamente 55 por 1,40, tá? Ó, passei aqui em toda a minha peça o borrifador. Vou pegar aqui meu ferro que tá ligado aqui do lado, ó. E só vou passar, tá vendo? Ó, é realmente só pra assentar, ó, a costura ficou certinha, tá? Não tem nada repuxado, é só pra alinhar, só pra mostrar pra vocês que era um amassado mesmo da peça ter ficado no colo, ó. Vou tentar não passar aqui na frente de vocês, né? Então, eu vou puxar minha peça pra frente, ó. Tá vendo? Eu vou passar por mais vezes pra poder já deixar minha peça mais sequinha, né? Por essa minha peça vai ficar ainda aqui comigo. Mas eu vou mostrar pra vocês já o efeito dessa primeira passada aqui, ó. Volto pro outro lado. Não tem problema passar o ferro, tá, galera? Que não é material sintético, né? Que não pode ter o calor do ferro. Isso aqui é algodão. O algodão, ele pode ser passado, mesmo que é um algodão misto, não tem risco de derreter a peça, não, tá bom? Ó.
Então, você pode passar sem problema nenhum. E aqui tá a nossa peça pronta, galera. Olha que coisa mais linda. Que coisa perfeita, fala a verdade. Que ficou esse nosso tapete. Opa! Passadeira chevron. Ela tá cheia de nomes. Eu tô falando em chevron? Deixa eu já me corrigir, vai. Por conta da costura que eu quis fazer e fizesse esse movimento de zigue-zague, tá vendo? É bem sutil. É bem sutil. É só olhando de perto para realmente perceber esse zigue-zague que foi feito aqui propositalmente. E finalmente tá pronta aqui a nossa peça no modelo hexagonal, tá? Aqui eu usei... Regina, quanto que você usou? Fala de novo. 16, né? Foram 6 e 6, 12. Opa! 6 e 6, 12 e 7, 19, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, certo? Foi 7 do amarelo, 6 do castanho e 6 do cru. Por que que o amarelo fica com um a mais? Por conta das pontas. Aqui é par, 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 par. Porém, o centro é ímpar. O centro tem 7 partes. E olha que lindo que forma, né? Esses desenhos aqui, ó. Maravilhoso que vão se formando ao decorrer das peças. Então, ó, muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Eu espero que você realmente goste desta peça. Quero ver muitas aí de vocês. E, ó, ficou dúvida? Deixa aí nos comentários. Me conta o que tá te afligindo e quem sabe eu posso ainda te ajudar com mais informação sobre esse produto, tá certo? Vendas! Na descrição do vídeo sempre fica o meu telefone de contato. Me chama pra gente conversar sobre fazer outra peça dessa pra você nas cores que você desejar, tá bom? E não esquece o like, hein, galera?